Mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos na terceira mensagem da série Coração Blindado. E a mensagem de hoje, ela soa para mim de maneira especial, tanto pelo conteúdo que veremos juntos aqui, quanto pelas circunstâncias que eu estou passando. Eu acho que essa série ela vem ao encontro, ela vem somar, ela vem como algo que eu tenho muita necessidade de pensar, refletir, aplicar na minha vida. Hoje a gente vai falar sobre os pensamentos do coração. Na primeira mensagem, nós vimos sobre a centralidade do coração, ou seja, nós vimos o que a palavra de Deus fala sobre o coração, qual é o conceito correto sobre o coração e como é importante nós entendermos o significado da palavra coração da maneira correta. Tá? Se você não viu essa mensagem, eu te convido, eu te recomendo a ver a primeira e a segunda mensagem antes dessa série inteira, ok? E a gente fala sobre o que é o coração, depois a gente fala sobre os desejos do coração, ou seja, não apenas devemos dar atenção àquilo que fazemos, mas àquilo que queremos. E ficamos então com uma frase que diz: eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. Na verdade, aquilo que fazemos é apenas fruto dos nossos desejos. E hoje falaremos sobre os pensamentos do nosso coração, sobre aquilo que pensamos, sobre a parte cognitiva do nosso coração. Uma vez que tudo aquilo que não é físico está debaixo da palavra coração, os nossos pensamentos, a nossa cognição também está debaixo da palavra coração. E a gente vai ver exatamente isso hoje, que temos responsabilidade com a nossa mente. Nossas ações são fruto do que queremos, mas também nossas ações também são fruto do que nós pensamos, ok? Deus nos chama a guardar o nosso coração, e isso significa cuidar dos nossos pensamentos, ok? Estão conectados? Estão comigo? Estão comigo? Vamos lá. Vamos hoje estudar de maneira um pouco mais profunda, Efésios capítulo 4. Eu vou projetar na tela. Se você quiser, você pode abrir aí seu aplicativo, a sua Bíblia, e a gente vai ver até o final da mensagem de hoje. A gente vai, no mínimo, até o versículo 24. Entretanto, nós passaremos por outros textos, outros versículos, que são muito importantes para entendermos como que a gente cuida do nosso pensamento. Minha filha mais velha, a Elisa, ela está na fase do cineminha, ok? Não, graças a Deus, cinema em casa, porque tá doido, ficar pagando cinema, haja bolso. Mas a verdade é que ela está curtindo essa vibe de papai, vamos estourar uma pipoca e ver um filme. Ela está muito nessa vibe. Todos os dias ela me pede isso. Vamos ver um filme, vamos estourar pipoca. E ela descobriu que eu sei fazer pipoca doce. Aí pronto. Aí eu faço a pipoca, ela, não, pai, a doce. Só que dá o dobro de trabalho, né? Lá vamos nós fazer a pipoca doce. Mas a gente faz, porque é muito gostoso nós estarmos juntos. E na sexta-feira, né, ela, como de praxe, falou: papai, vai rolar um cineminha? Papai, vai rolar um cineminha? Vai, filha, vamos fazer um cineminha. Estouramos a pipoca, entramos no Netflix e fomos escolher juntos o filme. E apareceu um lá, ela, poxa, pode ser esse aqui? Aí eu, coloca aí. Colocou o filme lá da Netflix. E para minha surpresa, nos 2 primeiros minutos daquele filme, eu nem sei o nome. Talvez eu fale e alguém vai falar, eu sei qual é. Mas... E aí eu sei que aparece uma criança e ela fala assim: na minha cultura foi ensinada a importância de honrar os pais. Aí ela fala: mas eu agora tenho 13 anos, eu me visto do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero e não refreio mais os meus impulsos. Ela dá uma cambalhota assim e cai um monte de coisa do bolso dela. E quando eu vi aquilo, naquele momento, esse aí não. Esse aí não.
Talvez você fale, Alex, é porque você não foi até o final do filme. Você vai ver que aquilo ali era só uma introdução para ela aprender que ela deveria cuidar do coração dela. Aleluia. Né? Entretanto, aquele começo não me agradou e foi o suficiente para o quê? Para eu ligar a luz amarela e falar, eu primeiro vou ver o filme, depois eu vejo se ela pode ver o filme. E também serviu como uma didática para minha filha. Porque eu virei e falei, esse filme não. E é lógico que isso já aconteceu mais de uma vez, não foi a primeira vez que isso aconteceu. E ela não reclamou. Antes ela reclamava, não, deixa. Agora não parou de reclamar. Eu falei, não é não, não sei o quê, mudamos de filme, acabou. E ela já entendeu o quê? Eu não posso ver qualquer coisa. Pegou? E essa é uma excelente lição. Eu não posso ver qualquer filme, não é qualquer filme que eu posso ver. Ontem nós fomos almoçar, estávamos no carro, e de repente passa ao nosso lado, sabe aqueles carros de som, né? Super sensacionais, aqueles carros que te deixam super gratos, né? Coisa maravilhosa, aquelas músicas gostosas, né? E de repente passou um carro de som com volume altíssimo, e imediatamente o que a Elisa fez? Falou, papai, essa música falou umas coisas que eu acho que não agradam a Deus. Eu fiquei feliz, falei, muito bem, minha filha, é isso mesmo. A gente não tem como a gente sair do mundo, a gente está no mundo, e a gente tem que ser sal da terra, luz do mundo. É isso aí, a gente não tem que sair daqui, a gente não tem que ir para um mosteiro, a gente não tem que, entendeu? Ficar lá isolado, a gente está no mundo. E a gente vai se deparar com coisas assim. Que bom que você está começando a aprender a identificar, é isso aí. E onde eu estou querendo chegar? Isso é um pouco do que significa cuidar dos nossos pensamentos. Ou seja, cuidar do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Isso significa o quê? Cuidar apenas das nossas emoções? Hoje veremos que não. Cuidar do nosso coração é cuidar daquilo que nós pensamos. Afinal de contas, eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero e porque eu creio no que creio. Porque penso no que penso. Você não é apenas fruto dos seus desejos. As suas ações não são apenas fruto dos seus desejos. As nossas ações são fruto dos nossos pensamentos, da maneira como pensamos, da nossa cosmovisão. Hoje vamos falar sobre o nosso cognitivo. E eu queria mostrar 5 imperativos necessários para que a gente cuide dos nossos pensamentos. Primeiro, cuide da mente. Cuide da mente, né? Repita comigo, cuide da mente. Nossa, me senti até numa palestra de coach hoje. Cuide da mente. Olhe no espelho e fale. Estou brincando, não faça isso. Não precisa disso. Ok? Cuide da mente. Efésios capítulo 4 diz, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Não vivam como os gentios. Não vivam como aqueles que não conhecem a Jesus, que não creem em Jesus. Como essas pessoas vivem? Com pensamentos vazios e inúteis. Eles veem Barbie. Estou brincando, é só. Eu não podia. A bola está aí, eles veem Barbie, gente. Inúteis. Enfim, não pegaram, né? A mente deles, olha o que são os gentios. A mente deles está mergulhada na escuridão. Esses são quem? Aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não conhecem a Jesus. Olha como é o pensamento deles, a mente deles. Eles andam sem rumos, alienados da vida de Deus. Eles não sabem o que é a vida de Deus, eles são ignorantes. E eles endurecem o coração, porque a mente deles não funciona da maneira como Deus queria. A mente deles foi corrompida pelo pecado, de tal forma que agora precisa de redenção. A gente precisa de uma nova maneira de pensar, de lidar com a nossa mente. Não percebemos, mas a nossa maneira de pensar, a nossa cosmovisão, é base para quem nós somos, é base para fazermos o que fazemos. Eu gosto de dar exemplos, eu amo exemplos.
Eu quero que essa mensagem ela se torne palpável e aplicável na nossa vida. Eu não desejo que você apenas saia dessa série apenas mais conhecedor sobre o que é o coração. Eu desejo que essa palavra, essa mensagem, essa série transforme o meu e o seu coração. Eu desejo que haja prática. Se ao final dessa série não acontecer nenhuma mudança, nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de reconhecimento, eu fui infeliz aqui no meu objetivo. E eu espero, obviamente, que não sou eu que te convenço, é o Espírito Santo. E nós estamos aqui num ambiente propício, porque eu creio que Deus quer e pode falar ao seu coração. Diante disso, eu quero trazer exemplos. No domingo passado, eu comecei a mensagem trazendo aquele exemplo do divórcio, né? Se tem um casal que decidiu se divorciar, a pergunta é, o que eles desejavam? Você não sei quantos estavam aqui, não sei quantos se lembram disso. E a minha pergunta é, o que um casal que deseja se divorciar crê? O que eles acreditam, o que eles pensam? Qual é a cosmovisão deles sobre casamento? Por exemplo, e eu queria trazer uma coisa interessante. Minha mãe está na África do Sul. Vai passar mais 2 meses lá. Ela está lá estudando inglês e tudo mais. E falando com ela ao telefone, ela está num local, num ambiente cheio de cristãos, né? Então, ela foi para um projeto interdenominacional de cristãos, e eles vão estudar a Bíblia, mas eles também leem a palavra de Deus, eles compartilham dos mesmos valores. E aí, ela conversando com as pessoas, eles entraram no assunto sobre casamento. E aí, o professor dela, virou e falou, olha, não devemos nos casar para sermos felizes. Nós devemos casar para fazer o outro feliz. E minha mãe é engraçada, né? Ela levantou a mão e falou, não é isso aí não, professor. Pô, não é assim, né, mãe? Eu quase falei, mãe, não faça isso. Não é isso aí não, professor. Meu filho é pastor e fala outra coisa. Meu Deus do céu. Aí me encrencou de vez, né? Aí, pois não, o que seu filho fala? Ela, não, para refletir. Você não se casa para ser feliz e nem para fazer o outro feliz. Se o casamento é sobre Jesus, o casamento é para fazer Deus feliz, é sobre a glória de Deus e não sobre nós. Cara, o professor aceitou aquilo, falou, cara, que legal. Será que seu filho pode dar uma aula online sobre o assunto para nós? Em inglês, lascou, né? Aí... Fato é que eu quero trazer com essa ilustração uma questão. Percebam como a maneira como eu penso casamento, como eu creio ser o propósito do casamento, influencia nas minhas decisões e em algumas das minhas escolhas. Em São Paulo, eu, conversando com um amigo da minha idade, um pouquinho só mais velho do que eu. Ele falou, Alex, eu vou me divorciar amanhã. Eu, como assim? Eu não estava sabendo de nada. E o que aconteceu? A gente era da mesma igreja. E ele, vamos divorciar amanhã. E, em resumo, ele virou para mim e falou assim, cara, eu creio que a gente casa para fazer o outro feliz. Eu não consigo fazê-la feliz. Eu quero que ela seja feliz. Eu quero de todo o meu coração que ela seja feliz. Como eu não consigo, eu vou me divorciar dela. Para o bem dela. E para o bem do nosso casamento. Se você se casa para fazer o outro feliz, isso faz todo sentido. Divórcio faz todo sentido. Porque você faz o que você faz, porque você pensa como você pensa, porque você crê como você crê. Percebam, eu quero trazer com essa ilustração a importância de crermos da maneira correta. Porque se não crermos da maneira correta, vamos tomar decisões equivocadas. Ok? E em parte, muitas
Muitas pessoas estão nos problemas que estão porque não estão dando atenção para suas mentes. Muitas pessoas estão, apesar de serem cristãs, estão pensando de forma vazia e inútil. Muitas pessoas, apesar de serem cristãs, não estão pensando, será que a minha forma de enxergar o mundo, será que a minha maneira de entender o mundo, será que a minha forma de entender casamento, sexualidade, será que a minha forma de entender sexo, trabalho, finanças, será que a minha forma de entender todos esses assuntos, tribulações, dificuldades, ansiedade, medo, será que a minha forma de entender o mundo e todos os meus problemas está de acordo com a palavra de Deus, ou seja, está de acordo com a verdade? Então, primeira coisa, cuide da sua mente. E quando eu falo aqui cuide da sua mente, a primeira coisa que eu quero trazer é como está a sua cosmovisão? Como está o seu parâmetro da verdade, a sua forma de enxergar o mundo? Porque eu acredito, como eu já disse aqui, muitas pessoas estão nos problemas que estão porque não estão dando atenção para suas mentes. E param de refletir sobre os pensamentos do coração. Como eu disse, na primeira mensagem dessa série, eu falei que essa mensagem aqui ela está baseada em uma palestra, em uma sequência de mensagens lá do Palavra da Vida de aconselhamento bíblico, certo? E o pastor Steve Viers, ele é da igreja Faith Bible Church, lá em Indiana, em Lafayette. E lá a igreja dele construiu um centro de aconselhamento bíblico para a cidade. Ou seja, quando qualquer pessoa da cidade está com um problema, qualquer tipo de problema, eles podem e sabem que podem procurar aquele centro de aconselhamento bíblico. Isso significa o quê? Que todo tipo de pessoa aparece lá. Pessoas com os mais níveis e diferentes problemas aparecem lá pedindo ajuda. Uma vez apareceu lá uma mulher com ataques de pânico. E falou, olha, vocês têm alguma orientação para pessoas que sofrem de ataque de pânico? E eles falaram, com certeza, cremos que a palavra de Deus pode tratar isso. E o Steve Viers compartilhou um pouquinho sobre essa mulher. Essa mulher, ela era mãe, lá nos Estados Unidos, obviamente. Ela era mãe, tinha alguns filhos. E ela começou a ficar com muito medo de dirigir. E ela pensava, se eu dirigir, eu vou bater meu carro, então eu não posso dirigir. Então, todas as vezes que ela entrava no carro e ia levar os filhos na escola, ela tinha um ataque de pânico. Só que o negócio começou a piorar. Todas as vezes que ela olhava pela janela e via o carro, ela começou a ter ataque de pânico, porque o negócio começa a agravar. Olhei meu carro, lembrei, posso bater, tinha um ataque de pânico. E aí começou a piorar mais ainda. Só dela pensar no carro dela, ela tinha um ataque de pânico. Resolve o problema, troca o carro, né? Tem gente que falaria isso. Mas não é isso que ela precisa. Ela precisa lidar com o coração dela. Será que a palavra de Deus pode ajudar essa mulher? Tinha uma outra mulher também que procurou lá, o Steve Viers, lá nesse centro de aconselhamento bíblico. E a mulher falou, olha, eu sou alcoólatra. Eu bebo demais. Mas eu preciso de ajuda porque eu estou pegando todas as minhas finanças e eu gasto com bebidas. Se eu tenho a oportunidade de comprar álcool, eu compro álcool. E chegou ao ponto de eu ter uma filha de 5 anos, eu espero ela dormir. E quando ela dorme, eu vou beber. E às vezes a minha filha fica desesperada me procurando, que acorda à noite, não me vê lá. E depois ela fala que chorou a noite inteira. Imagina a situação daquela garotinha. Ao ponto, inclusive, dela beber tanto, da filha, pela manhã, 6, 7 horas da manhã, abrir a porta de casa e a mãe está jogada do lado de fora, de tanto que ela bebeu. Tem uma pergunta para você. Será que a palavra de Deus pode ajudar essa mulher? Porque eu creio
que o evangelho pode transformar todas as pessoas. Eu creio que o evangelho, ele pode transformar o mais profundo do coração humano. Eu não creio que o evangelho é apenas uma mensagem que nos leva para o céu. Não creio. Não é apenas isso. O evangelho não é apenas questões para serem tratadas no âmbito espiritual. Eu creio que o evangelho pode transformar os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa cosmovisão. Eu creio que o evangelho veio para transformar todo o homem. Todo o homem. Parte espiritual, emocional, cognitiva, tudo no homem pode ser transformado pelo evangelho. Cuide da mente, mas também prepare a mente. Como assim, Alex? O que você está querendo dizer com prepare a mente? Pedro falou isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro disse assim: estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Algumas versões mais antigas, sempre tem um pessoal que gosta das old versions, né? Das versões mais antigas aí. E nas versões mais antigas fala é para vocês cingirem os lombos, né? Ao invés de colocar lá, estejam com a mente preparada, cinjam os lombos. O que significa cingir os lombos? Os soldados, né, daquela época, os soldados romanos, eles andavam com uma armadura e eles tinham uma cinta, que era uma espécie de armamento pesado. Entretanto, eles deviam ter uma praticidade nessa cinta, que eles precisavam, caso eles precisassem de agilidade, eles precisavam se desfazer daquela cinta para correr mais rápido, porque aquilo ali atrapalhava na agilidade deles. Diante disso, eles precisavam cingir os lombos. Estar com os lombos cingidos significava, então, eles estar preparados, com o lombo preparado, protegido e, ao mesmo tempo, prontos para qualquer ação. Se algum bandido, se acontecer alguma coisa, eu preciso correr, larga aquilo no chão e sai correndo. Era isso que significava cingir os lombos. E numa tradução, né, mais atual, contemporânea, a gente vê, estejam com a mente preparada. Significa o quê? Que nós devemos dar atenção à nossa mente. Se a nossa mente estiver preparada, a gente vai poder lidar com qualquer situação. A gente, então, precisa preparar a nossa mente para qualquer tipo de situação. Nós precisamos, então, nos preparar para as nossas reações. Vocês se lembram que no domingo passado, eu usei aquela velha ilustração que eu estava com vontade de ir para casa, queria me livrar do trânsito, né? E aí no carro eu comecei a desejar botar as pernas para cima, ligar a TV, abrir o sofá e ficar numa boa. E aquele desejo tomou conta de tal maneira no meu coração que quando a Thalita quis conversar, eu falei, agora eu não quero. Vocês se lembram dessa ilustração? Eu fico imaginando se no carro eu preparasse o meu coração, de que forma? Olha, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quiser. Eu quero chegar em casa. Imagine se eu preparasse o meu coração naquela volta para casa, falando, Senhor, eu quero amar a minha esposa. Eu quero dar atenção para ela do jeito que ela precisa. Imagine se eu tivesse feito isso. O que teria acontecido? É óbvio, gente. Eu iria criar expectativas no meu coração. Eu iria despertar desejos que talvez não estivessem ali presentes, mas preparar a mente significa isso. Isso é se preparar para reagir. Por exemplo, você tem um chefe difícil, ou você tem um cliente difícil, ou você tem um colega de trabalho difícil. Muitos aqui têm, né? Clientes difíceis. E aí você sabe, às vezes você vai para o seu trabalho pensando, pô, vou ter que encontrar com fulano, ou vou ter que lidar com aquela pessoa, aquele abençoado, ou na versão gospel, né? Aquele
incircunciso, filisteu. E aí você vai naquela direção e você vai encontrar aquela pessoa. O que você faz nesse processo? Se você nutriu na sua mente, se você no seu café da manhã estiver lá falando com alguém, não, eu não aguento aquela pessoa é insuportável, eu não aguento mais aquela pessoa. E toda vez que eu encontro com ela, ontem eu encontrei com ela, foi isso. Se você só ficar nisso, eu vou te falar, você vai chegar no seu trabalho e você vai reagir mal. Por quê? Porque você não preparou a sua mente, você não preparou o seu coração para aquele encontro difícil. Gente, nós vivemos num contexto de pessoas difíceis. Você tem um pastor muito difícil. Prepare o seu coração para ver o seu pastor e falar com o seu pastor. Assim como eu me preparo para falar com as ovelhas, né? Porque nós somos difíceis, pessoal. Por isso precisamos estar preparados, com o coração preparado. É a mesma coisa em relação ao cônjuge difícil. Nossa, Alex, você precisa ver como está difícil lá em casa. Está difícil na sua casa? É. Então começa a colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Porque muitos de nós, gastamos muito mais tempo pensando em como gostaríamos que o nosso cônjuge fosse, ao invés de pensarmos e prepararmos o nosso coração sobre como vamos reagir diante das falhas dele. Percebe? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando e nos falando aqui. Por isso, cuide da sua mente e prepare a sua mente. É como um carro, né? Imagine que você tem um carro. Você está dirigindo o seu carro. E você pisa no freio. E você começa a perceber que, opa, está falhando, né? Oh, deu uma falhadinha aqui. Aí você anda mais uns dias, mais umas semanas, e, opa, deu outra falhadinha. E aí você pensa o quê? Preciso levar esse carro no mecânico. Aí passa um mês. Dá umas falhadinhas aqui e ali. Aí você pensa o quê? Preciso levar esse carro no mecânico. Né? Aí se passam 2 meses, dá outra falhadinha, vou ter que levar o carro no mecânico. Aí, de repente, alguém te chama para fazer uma viagem. E essa viagem dá uns 300 quilômetros, você fala, eu vou de carro. Aí você pensa, não deu nada até agora, no máximo vai dar uma falhadinha, né? E você coloca toda a sua família, sua esposa, seus filhos dentro do carro e vai fazer aquela viagem. E aí, de repente, você está numa... Como é que é o nome? Uma serra. E aí, lá no meio daquela serra, você pisa no freio e falha, não tem freio. De repente, você bate no muro. E o que você pensa em questões de segundos? Qual é o pensamento de todo mundo? Eu devia ter levado o carro na oficina. Não é? Não é isso? Não é óbvio? Normalmente é isso que nós fazemos quando a gente erra. Eu devia ter preparado o meu coração. Eu devia ter cuidado mais do meu coração. A gente percebe as falhas, os erros, mas deixa eu te falar uma coisa. Precisamos preparar o nosso coração. É isso que significa preparar o coração. É dar atenção a como vamos reagir. Não é apenas esperar o problema aparecer na nossa frente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Cuide do seu coração, cuide da sua mente. Prepare a mente e planeje corretamente. Faça planos para a sua mente. Lembra que eu falei de 2 pessoas, uma mulher com síndrome de pânico e uma mulher alcoólatra, viciada em álcool. Vocês se lembram disso? Aquela mulher procurou ajuda. E ela teve a ajuda que ela precisava. Então, o Steve Byers, junto com outros conselheiros bíblicos, cuidaram daquela mulher. E quais foram os conselhos que vocês acham que aquela mulher recebeu? Primeira coisa que eles falaram para ela, olha, você vai ser acompanhada, a gente vai precisar entender os seus desejos, a gente vai precisar entender o que você crê, o que você pensa, e a gente vai, através da palavra de Deus, fazer uma lavagem, a gente vai transformar
Nós cremos que Deus pode transformar a sua vida, mas existe um processo. E ela se submeteu àquele processo. Então ela começou a prestar contas, ela parou de ir para o bar. E sabe qual foi uma das regras que colocaram para ela? Uma vez que o nível do pecado dela era muito alto, algumas regras foram colocadas. Olha, você vai receber o seu salário e você não vai ter mais acesso ao seu dinheiro. Não fazia sentido naquele primeiro momento. Porque se ela tivesse dinheiro na mão, o que ela ia fazer? Ela ia comprar álcool, ela era viciada, ela era escrava daquilo. Então falaram, olha, vamos pegar o seu dinheiro e nós vamos administrar o seu dinheiro para você. Massa, né? Pô, eu acho lindo a igreja se envolvendo no problema nessa profundidade e tudo mais. Nós vamos cuidar do seu dinheiro e tudo mais. Um dia aquela mulher recebeu uma gorjeta, ela era garçonete. E nos Estados Unidos, os famosos tips, né? São altíssimos. Ela recebeu uma gorjeta muito grande. Quando ela pegou aquele dinheiro, ela falou, o que eu faço com esse dinheiro? Ela falou, não posso estar com esse dinheiro na mão. Então ela colocou num cofre, lá da lanchonete. E ela trancou aquele dinheiro no cofre e foi para casa. E então, na casa dela, ela começou a pensar, como que eu pego aquele dinheiro? Eu preciso daquele dinheiro. Eu preciso daquele dinheiro. E ela começou a planejar. O shopping já está fechado, mas eu conheço segurança. Então ela foi lá, inventou uma desculpa, entrou na lanchonete, colocou a senha, pegou o dinheiro e foi comprar uma bebida. Então, ela falou para o pessoal do aconselhamento, eu caí, eu errei, aconteceu isso e eu errei. E ela virou para o Steve Viers e falou, Pastor Viers, quando eu olho para a garrafa, eu não consigo não beber. E o Steve falou para ela, você pecou muito antes de ter a garrafa na sua mão. Você planejou errado. Você se programou errado. Você não preparou a sua mente. Quando você desejava aquela garrafa de álcool mais do que tudo, você já estava pecando no seu coração. E você foi capaz de mentir, inventar uma desculpa, planejar qualquer coisa para ter aquilo. Vocês percebem, queridos irmãos, a importância de darmos atenção ao que entra na nossa mente, ao cuidado que devemos ter na nossa mente, aos desejos e pensamentos que estão no nosso coração. Sabe, pessoas que vivem afundadas em tristezas profundas, eu fico me perguntando, o que está na mente dessas pessoas? Apenas o que elas não têm? Apenas o que elas gostariam de ter? Será que elas se afundam nesses desejos e nesses pensamentos? Será que a palavra de Deus não nos dá ferramentas para cuidarmos do nosso coração ao ponto de estarmos contentes em toda e qualquer circunstância? Como diz em Filipenses capítulo 4. Será que não podemos desenvolver gratidão mesmo diante de tragédias? Será que não podemos encontrar contentamento crendo que Deus é soberano diante de todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida? E é por isso que Paulo falou que, olha, a mente daqueles que não conhecem ao Senhor está mergulhada na escuridão. Eles são levados por pensamentos vazios. Mas o que Paulo diz aqui? Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade dele. Jesus coloca um novo padrão. Jesus coloca uma nova cosmovisão, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de guardar o nosso coração é colocada por Cristo Jesus. Existe um outro patamar. O mundo está preocupado apenas em mudar o comportamento.
Nós estamos preocupados em mudar o nosso coração. Nós estamos preocupados em mudar a maneira como pensamos, a maneira como cuidamos da nossa mente. Isso serve para pessoas viciadas, isso serve para pessoas com dificuldades em relacionamento, isso serve para qualquer tipo de pessoa. A maneira como pensamos uns dos outros, a maneira como você pensa da sua igreja, a maneira como você pensa do seu cônjuge, a maneira como você pensa dos seus pais, da sua família, dos seus filhos, a maneira como você pensa de cada um deles, importa para Deus. Precisamos pensar da maneira correta. É óbvio que se você só pensa coisas ruins sobre o seu cônjuge, é óbvio que daqui a pouco você vai se divorciar dele ou você vai viver para sempre num casamento que é um inferno. Você só pensa coisas ruins. Sendo que a Bíblia nos chama a pensar de maneira diferente, a guardar a nossa mente, a tratar o mal com o bem. Meu cônjuge só me faz mal, Alex, porque você não sabe da história. É mesmo, a palavra de Deus nos convida a pagar o mal com o bem. É porque minha esposa não é submissa. É mesmo, a Bíblia mostra que nós somos insubmissos a Cristo e mesmo assim Ele nos ama. É porque o meu marido não me ama, é mesmo. Você também não ama Cristo como deveria e mesmo assim Ele continua te amando. Percebam que no Evangelho existem respostas para lidarmos com as nossas dificuldades, isso é real. E para cuidarmos dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. Por isso, cuide da mente, prepare a mente, planeje corretamente e transforme a mente. Vocês se lembram da mulher com ataque de pânico? Que não conseguia dirigir. Vocês se lembram dessa mulher que eu trouxe aqui? Ela tinha medo de dirigir, de repente ela olhava para o carro e tinha um ataque de pânico, de repente ela pensava no carro e tinha um ataque de pânico. Eu te pergunto, fizeram uma pergunta para ela, quando você tem a crise de pânico, o ataque de pânico, o que vem à sua mente? E ela falou, o que vem à minha mente é, se eu dirigir eu vou bater o carro. E o que mais? O que mais ocupa a sua mente quando você tem aquele ataque de pânico? Ela falou, bater o carro é a pior coisa do mundo. Eu te faço a pergunta, se ela dirigir, ela vai bater o carro? Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é mentira. Ela não tem uma bola de cristal, ela não sabe se ela vai bater o carro. Outra coisa, se ela bater o carro, é a pior coisa do mundo? A pior coisa do mundo é bater o carro? Também é mentira. Percebam como ela estava acreditando numa mentira. E Deus, contrapondo, a palavra de Deus, contrapondo a maneira que os ímpios e gentios pensam, nos convida a agir como Jesus, a aprender com Jesus. Ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Devemos colocar a verdade no lugar da mentira. Não devemos deixar que a mentira tome conta da nossa mente. E, gente, eu poderia, nesse momento da mensagem, trazer inúmeras aplicações. Inúmeras aplicações. Inúmeras aplicações para quem está passando por diversas dificuldades. Esse é um momento em que você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo e falar, Senhor, como eu vou aplicar isso na minha vida? Porque isso se aplica ao solteiro que está com a mente cheia de perguntas e questionamentos e dúvidas, afirmando talvez várias coisas na sua mente que não são verdade. Ou para o casado que está passando por dificuldades no seu relacionamento e está colocando na sua mente coisas que não são verdades. Ou para aquele que ganha mais, ou para aquele que ganha menos, ou para quem trabalha ali, ou para quem trabalha aqui, não importa, para o filho, para o pai. A pergunta é, como você olha para a palavra de Deus, você está transformando a sua mente? Muitas pessoas acham que não possuem responsabilidade diante daquilo que elas sentem e pensam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A propósito,
Sabe aquela mulher com ataque de pânico? Ela foi curada do ataque de pânico. Ela voltou a dirigir. Por quê? Porque ela decorou Filipenses 4:8. O que diz lá em Filipenses 4:8? Irmãos, tudo que é amável, não lembro todas as características, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia nos chama, nos convida a cuidarmos dos nossos pensamentos. E ela percebeu, é verdade, eu estou acreditando numa mentira. E sabe o que aconteceu? A partir do Evangelho, ela foi transformada. Sabe aquela mulher do álcool? Hoje, ela é uma das líderes do Centro de Recuperação para Alcoólatras Feminino, lá no Centro de Recuperação, lá no Centro de Aconselhamento Bíblico daquela região, porque ela foi transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu creio que o Evangelho pode redimir quem nós somos. Isso significa que ele pode redimir nossos desejos, nossos pensamentos. Ele pode redimir absolutamente tudo. Ele pode transformar absolutamente tudo. E quando eu falo que nós temos responsabilidade sobre o que pensamos, eu quero falar, se torne responsável. Comece a entender que você é responsável. E uma das coisas que foi falada, uma das coisas ditas para aquela mulher que tinha ataque de pânico, sabe o que foi? Para de chamar isso de ataque de pânico. Isso mesmo. Por quê? Eu achei isso muito interessante. Muito. Quando ela fala, eu tenho um ataque de pânico, sabe o que parece? Que alguma coisa externa a ela pegou ela. Agora eu tenho... Está entendendo? Só que a gente viu na palavra de Deus que isso sai de dentro do coração dela. Mudar o termo, não importa se vai usar ou não o termo. O que importa é ela entender o quê. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. E quando ela entendeu isso, ela se tornou responsável. Eu sou responsável pelo que está acontecendo. A culpa é minha. E se tornar responsável, presta atenção, é você perceber que a culpa é sua, mas a redenção não é você. Essa é a diferença de uma igreja que prega o evangelho e de uma igreja que é coach. Qual é a diferença? A igreja coach, ela vai falar, se torne responsável. Você pode todas as coisas. Está entendendo? Você não pode nada. Eu e você estamos perdidos sem Jesus. Eu e você não conseguimos. E tudo que você pode, por alguma razão, fazer, é graça de Deus na sua vida. Não devemos nos achar superior a ninguém. Porque se falhamos, a culpa é nossa. Mas se existe solução, é porque Deus é bom e a graça de Deus se faz presente em Cristo Jesus. Está disponível para cada um de nós. E é nessa perspectiva que devemos entender que eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero e porque eu creio no que eu creio. Romanos capítulo 12 diz, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Presta atenção agora. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Alex, ele está falando de comportamento. Sim. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu faço o que eu faço porque eu penso o que eu penso. Quando Deus transforma a nossa maneira de pensar, então nós mudaremos o nosso comportamento. Então Deus mudará o nosso comportamento. Não imitem, não se comportem, não tenham os mesmos hábitos do mundo, mas deixem que Deus vai transformar. Não sou eu que transformo, não é você que transforma, é Deus que transforma por meio de um novo modo de pensar. E é nessa hora que precisamos entender o que Cristo Jesus fez.
Porque para algumas pessoas deve ser um pouco confuso esse negócio. Como assim a culpa é minha e a solução está em Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Deus fez todas as coisas de maneira perfeita. Tudo que Deus fez é lindo, é bom, é perfeitamente belo. Entretanto, o homem errou, o homem se afastou de Deus, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, sabe o que aconteceu? Tudo que Deus fez foi manchado pelo pecado. É por isso que você sente dores, é por isso que existem conflitos. O relacionamento do homem com a mulher se tornou agora um problemaço. Começou um monte de brigas. Antes eles viviam num casamento perfeito. Antes eles viviam numa natureza perfeita. Mas o pecado manchou tudo. E agora o pecado de Adão não foi apenas cometido por Adão, nós pecamos. E como pecadores estamos condenados à morte eterna. Como pecadores, nós iremos pagar e nós iremos de alguma forma sofrer pelos problemas aqui do pecado. Mas gente, Deus, lá em Romanos mostra, olha, Deus não esperou que você fosse uma pessoa boa ou justa. Deus nos amou e nos transformou ainda quando éramos pecadores. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Eu já estou terminando. Vamos lá, se conectem comigo para a gente ir para o final. A gente vai mesmo para o final. Vamos lá. Pensem em todas as pessoas com dificuldades. Ok? Pensem nas suas dificuldades. Pensem nas suas dificuldades. Pensem nos problemas de relacionamento que você tem. Pensem nas pessoas à sua volta com problemas de relacionamento, com problemas emocionais. Pensem em todas elas, ok? Tente pensar na maioria, nas mais próximas. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Do que elas precisam? Do que elas precisam? O que é possível, o que nós precisamos para resolver os nossos problemas? Do que nós precisamos? Nós precisamos que as circunstâncias sejam mudadas. Aquela mulher com ataque de pânico, ela não bastava trocar de carro, porque tinha algo errado dentro do coração dela que precisava ser corrigido. A mulher viciada em álcool, ela tinha um desejo ardente e pensamentos que controlavam todo o comportamento dela. Ela precisava de redenção. Ela precisava entender que ela era uma pecadora. E ela precisava recorrer a Cristo Jesus e falar: eu preciso de ajuda. Eu preciso de Jesus. Caso contrário, eu não vou conseguir mudar quem eu sou. Ou eu só vou substituir os meus desejos amargos e pecaminosos por outra coisa, por outro desejo amargo e pecaminoso. Precisamos de Jesus. O ponto de partida é Jesus. Você está com dificuldade de se relacionar? Você tem problemas emocionais profundos? Acredite, Jesus não é apenas uma pessoa que te leva para o céu, não. Jesus é a resposta mais profunda. Jesus é a resposta para o problema mais profundo que você está passando. Não existe nada em você ou nada que você esteja passando. Não existe nenhum problema emocional que não possa ser tocado e transformado pelo Evangelho de Jesus. Foi por esses erros, por esses problemas emocionais, de pensamento cognitivo, foi por tudo isso que Cristo Jesus morreu. Porque o pecado não é apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que queremos e muitas vezes aquilo que pensamos. Por isso precisamos entender a perspectiva bíblica da verdadeira transformação. Por último, renove a mente. A gente está no texto de Efésios capítulo 4, e ele fala: livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Existem 3 imperativos aqui. Livrem-se do quê? Da sua velha natureza. A velha natureza, como que ela era controlada? Ela era corrompida, ela era controlada pelos desejos impuros.
ela era controlada por uma cosmovisão enganosa, por uma maneira de pensar enganosa. Era um coração. A velha natureza, ela era controlada pelo seu coração. O velho homem, ele amava a frase, segue o teu coração. Ele amava. E ele seguia. E ele fazia várias coisas erradas. Porque o nosso coração é enganoso, é perverso, diz a palavra de Deus. Então, Paulo fala, olha, livrem-se disso. Em algumas versões, vocês devem se despir. Ou seja, é como se fosse tirar a roupa. A linguagem que Paulo utiliza aqui é essa. Esse livrem-se é um verbo que é como se fosse tirar a roupa, tirar a camiseta. Tira essa velha natureza. E no versículo 24, revistam-se, é o vestir. Ok? É colocar a roupa. Agora, não é a mesma roupa. Você vai lá, né, joga bola. Está todo suado. Toma um banho. Depois você vai colocar a mesma roupa que você acabou de jogar bola? É lógico que não. Você vai botar uma roupa cheirosinha. Senão você não deita na cama, que sua esposa não vai deixar. Né? Minha esposa? Jamais. E nessa perspectiva que precisamos entender o quê? Nós devemos tirar a velha natureza. A velha natureza, ela era controlada pelos desejos e por um pensamento enganoso. Como que é controlada a nova natureza? Mas coloquem a nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A velha natureza é controlada por Deus. É controlada pela justiça, é controlada pela verdade. E algo muito lindo aí no versículo 23, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Gente, a mulher com ataque de pânico mudou do versículo 22 para o versículo 24. E como que ela fez isso? Ela tirou a velha natureza. Ela renovou a mente dela. E começou a viver segundo a nova natureza criada para ser como Deus. Para ser como Cristo Jesus. Nós não podemos ser orientados pelo nosso coração. É perigoso. Guarde o que permanece na sua mente. Talvez algumas pessoas falem assim, eu não consigo controlar o que vem na minha mente. Quando eu percebo, quando eu me pego, eu estou pensando em alguma coisa errada. Martinho Lutero dizia assim, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Da mesma forma, às vezes pensamentos ruins vêm. A pergunta é, eles vão permanecer lá? Ou eu vou renovar a minha mente? Não posso pensar dessa maneira. Preciso pensar como a Bíblia fala. Caso contrário, nunca experimentaremos a verdadeira transformação. Nunca experimentaremos a transformação bíblica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa com qual pecado? Você tem algum pecado evidente na sua vida? Você luta com quais pecados? E aí eu te pergunto, como que você vai ser realmente transformado? Pensa em um mentiroso, ok? Quando que um mentiroso deixa de ser um mentiroso? E se você nunca me ouviu fazendo essa pergunta, 90% das pessoas diriam, quando ele para de mentir. Entretanto, biblicamente não é assim. Um mentiroso deixa de ser um mentiroso quando ele para de mentir e começa a falar a verdade. Alex, onde você viu isso? Nos versículos seguintes, que eu esqueci de projetar aqui, olha só. Versículo 25. É o 28 ou o 25 que fala do mentiroso? O 25 fala, por isso, deixem a mentira e comecem a falar a verdade. No versículo 28, ele fala do ladrão. Quando que o ladrão deixa de ser um ladrão? 90% das pessoas diriam o quê? Quando ele para de roubar. Entretanto, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala, parem de roubar
Comecem a trabalhar e dividir. Essa semana, a Luana bateu em 4 amiguinhos. Meu irmão, Ultimate Fight. A bicha tá bruta. Tá? O Heitor, no Levi, na Antonella e na Lala, na Laurinha. E você perguntava, filha, você bateu em algum coleguinha? Sim. Em quem? Em 4, papai. Nossa, que miserável, né? Nós fomos para casa, nós conversamos com ela, nós disciplinamos ela. E depois da disciplina, eu falei, amanhã você vai pedir perdão. Você vai dar um abraço e um beijo em cada um deles. E você vai levar um presente. E a gente foi comprar adesivo. Fomos comprar adesivo para todos eles. E na manhã seguinte eu fui lá. E eu estava lá junto com ela. Porque às vezes não é fácil. Às vezes ela precisa da minha ajuda. Então vamos lá, filha. Cadê, tia? Cadê os coleguinhas? Chegaram. Oi, ela bateu em vocês. O que você tem para falar? Pediu perdão, deu beijo e abraço em cada um. E no final, deu adesivo. O que eu penso? Nós precisamos aprender a verdadeira transformação. Não basta pararmos de pensar errado. Precisamos começar a pensar certo. Não basta parar de pensar naquilo que nos faz mal e precisamos colocar no lugar do nosso coração aquilo que nos faz bem. Não basta parar de desejar o errado. Precisamos começar a desejar o certo. Parei de desejar o álcool, mas agora eu desejo um monte de mulher. Você está entendendo? Ele trocou um desejo pecaminoso por outro. Enquanto não colocarmos no lugar desses desejos um desejo por Cristo Jesus, não teremos a verdadeira transformação. Por isso, quando alguém te fizer mal, faça o que a Bíblia diz, por exemplo. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos outros. Paguem o mal com o bem. Alex, eu estou triste porque eu não consigo não pensar mal de alguém. Já sabe o que a Bíblia nos fala? Comece a planejar o que você vai fazer de bem para aquela pessoa. E um pastor uma vez contou que ele gostava, quando ele estava muito chateado com a esposa, ele dava uns gelos nela. Afinal de contas, mulher, na maioria das vezes, gosta de conversar. E especialmente no final do dia, compartilhar o que aconteceu, não sei o que, tal. E o homem, ele já entra lá na caixinha do nada dele, né? Que você entra lá, eu quero falar, e você fica lá na caixinha do nada. Você, estou falando de mim. E às vezes a Thalita tem que ir, tá na caixinha do nada aí, estou precisando falar, opa, entra na caixinha do eu quero te ouvir. E aí, vamos lá. E esse pastor, ele contou que às vezes ele estava muito chateado com a esposa, e o que ele fazia? Ele dava um gelo nela, de comunicação. Como que ele dava um gelo? Ele virava e falava, amor, eu preciso estudar. Fechava a porta do quarto e ficava lá, estudando. Até ela ir dormir. Ele falou, eu estava fazendo um mal, eu fazia aquilo de propósito. Aí ele falou que um dia ele estava lá dando um gelo nela. E ele começou a sentir um cheiro de um chá delicioso, com rosquinhas deliciosas. E ela bate cuidadosamente na porta. Fala, amor, eu preparei um negocinho para você. Você deve estar estudando muito, está com fome. Aqui para você. Toma um. E ele falou, nossa. Olha aqui, pagar o mal com o bem. Às vezes a gente fica muito focado
Eu queria que ele parasse de fazer mal. Eu queria que ela parasse de fazer mal. E paramos de cuidar dos nossos pensamentos e do nosso coração. A gente poderia aplicar de diversas formas, de tantas formas. Mas eu queria te convidar a orar e a pedir para Deus te ajudar. E eu quero pedir para Deus me ajudar. No próximo domingo, a gente vai falar sobre as disciplinas para que a gente tenha uma mente transformada. Como Deus usa o nosso esforço, como Deus, Ele quer que a gente seja transformado. E isso virá através de coisas que Ele pediu para nós, para que a gente, então, alcance esse alvo que Deus colocou para cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te agradeço, porque eu creio que pessoas podem ser transformadas. Eu creio que viciados podem largar o vício. Eu creio, Deus, que pessoas com atrito no relacionamento podem encontrar no Senhor a solução para os seus problemas. Eu creio que pessoas com dificuldades emocionais, eu creio que pessoas com problemas de pensamento cognitivo, com pessoas com desejos errados, podem ser transformados pelo Evangelho. Eu creio, Pai. Eu te peço que o Senhor transforme a Tua igreja, te peço que o Senhor transforme cada um de nós, para que a gente se pareça mais com Cristo Jesus, para a nossa felicidade, para a Tua glória. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém.